E aí, pessoal, vocês conhecem Joshua Bells? Eu também não, eu também não. Não sei nada da carreira do cara, não entendo a música dele, eu só sei que ele é muito famoso e que ele cobra muito caro para tocar numa orquestra sinfônica. E fizeram um experimento e colocaram ele para tocar no metrô. É, como se ele fosse esses artistas de rua, assim, que trabalham por moedas. E é muito interessante porque ele fica um tempão lá e ninguém dá moeda para ele. Então ele toca tudo aquilo que ele cobra muito caro para tocar nos grandes teatros. E a galera passa, ninguém para. Tudo bem que tá todo mundo atrasado pro trampo, tudo bem que ele vai num lugar onde tudo é caótico. Teve algumas pessoas que pararam e ficaram olhando por algum tempo, foram embora. E, e a Bíblia diz, né, não dá para você não dar pérolas aos porcos, porque eles não vão ver valor naquilo e podem comer aquilo e cagar aquilo e não reconhecer. Algumas pessoas estavam com tempo, mas você não vê uma reação de euforia, você não vê um reconhecimento enorme e eventualmente as pessoas vão embora, não cumprimentam. Às vezes quando você dá um presente ou faz alguma coisa por alguém no Japão e a pessoa que recebe esse favor é considerada ingrata, eles dizem motainai. Eles falam, você está fazendo isso que você está fazendo pela pessoa não vale a pena porque ela não consegue nem reconhecer a grandiosidade do que você está fazendo. E mesmo que ela reconheça, ela vai consumir isso daí, não vai conseguir gerar e não vai conseguir manter na própria vida. E, e por que eu estou falando isso? Acho que o legal de gostar de ler é você conseguir identificar o que é lixo, o que é feito para vender, o que é feito para impressionar, o que é feito para entreter, mas você conseguir olhar para um texto simples e de fato enxergar profundidade e tirar lições, mesmo que outras pessoas não consigam, isso não te faz nem superior. E às vezes a intenção da pessoa não foi nem te causar aquele impacto na vida. O que é a arte? Né? A arte só existe entre os seres humanos porque existe subjetividade. A subjetividade ela vem e dá significado para as coisas. E diferentes pessoas podem olhar para a mesma coisa e podem enxergar coisas completamente diferentes. Inclusive, a gente precisa falar de Bartleby, porque você pode ver só um cara preguiçoso, você pode ver só um cara retardado, ou você pode ver uma grande lição de vida e assim, se você tem Prime, tá de graça. E você lê numa sentada assim, você senta, passa 20 minutos e você terminou de ler o negócio. 20 minutos talvez esteja exagerando, depende da sua velocidade de leitura, mas é uma leitura muito rápida, muito leve e ela é muito cativante e talvez assim, quando eu fizer o vídeo eu quero que vocês coloquem a interpretação própria de vocês, porque eu sei que diferentes pessoas vão pensar diferentes coisas. Agora, esse capítulo aqui, ele é ele é uma obra de arte, e assim, você pode passar por ele e cagar, e é um capítulo super curtinho, mas ele tem inúmeras camadas. E cada camada que você tira desse capítulo pode ser debatida por horas. Inclusive, até agora é o capítulo que teve mais nota de rodapé, porque realmente ela toca com a história real das pessoas. É um livro de ficção que fala sobre eventos que de fato aconteceram. E eles precisam te explicar esses eventos e falar o que eles foram, o que eram os estábulos, falar sobre a Assembleia, falar sobre para te contextualizar, para você entender a importância desse capítulo. E assim, a gente tem que ter todo um papo de redenção e de quebra de ciclo de ódio. E aí a terapia está me fazendo entender que a minha angústia com Israel e com a Palestina é porque eu vejo que a minha vida poderia ser se eu não tivesse aprendido a quebrar ciclos de ódio. Eu poderia ser Israel, eu poderia ser a Palestina, eu poderia ser os dois o tempo inteiro.
porque eu sofri muito abuso na vida. Não sexual, mas todo tipo de abuso emocional que você pode imaginar. E inclusive eu fui transformado num ator muito cedo na vida para disfarçar o abuso que eu sofria dentro de casa. Ah, a narcisista perversa que cometeu o abuso, ela não tem culpa porque ela é narcisista perversa. Eu tive uma sociedade que não me salvou e eu poderia ter me tornado narcisista tanto quanto eu poderia ter me tornado uma pessoa muito venenosa para a sociedade, mas cá estou eu há muito tempo tentando humanizar pessoas e tentando quebrar ciclos de ódio, tentando mostrar que você ter raiva, você ter medo não pode te transformar num arrombado, você ter medo da sua Europa ser invadida por um monte de gente que você não conhece, não entende, não fala idioma, não pode te tornar uma pessoa que está ok com bombardear muçulmano porque eles são tem que tem que segurar a onda, porque senão a gente vira Israel e Palestina mesmo. Ao longo dessa jornada, eu tenho várias obras que falam sobre redenção e o que me ajudou muito na adolescência foi esse filme A Morte à Donzela. E talvez tenha na internet, talvez tenha no YouTube. E eu não vou ficar descrevendo. Uh, Mas esse filme, ele mostra o quanto toda a possibilidade de vingança que você pode ter sobre alguém, ela é muito pouco para eliminar a sua dor. Então, pagar pro Kid Bengala estuprar esse cara não seria redenção para Sigourney Weaver. Matar esse cara não seria redenção. Nada é capaz de apagar toda a dor que essa mulher sofreu e carregou ao longo de toda a vida. Mas no fim da história, ela, ela ela descobre o que ela precisava para fazer as pazes com ela mesma e seguir com a vida dela. Esse é um filme que eu faço questão de não estragar para vocês. Esse eu quero que vocês vão lá e assistam. E uma coisa que aconteceu muito recentemente, uma coisa que me veio muito recentemente, a Nike Luca, ela me resolveu dois problemas, como vítima e como abusador. Então essa mulher me trouxe redenção em dois momentos da minha vida. No primeiro, no sentido de me entender como vítima de abuso e depois ver o quanto eu estava transferindo isso para outras pessoas. E tem um momento dessa entrevista em que ela me desmonta, assim, para sobreviver, ela teve que conseguir viver fora do corpo dela. Tem um livro que fala muito sobre viver fora do corpo, que é o Enquanto Houver Limoeiros. É um livro, inclusive, sobre a Síria. E eu acho que ele não está aqui porque eu parei de pagar o Kindle Unlimited. É. Enquanto Houver Limoeiros é um livro maravilhoso que fala das pessoas que sofrem tanto, mas tanto, mas tanto, e que elas chegam ao ponto de saírem do corpo e criarem realidades alternativas para elas não deixarem de fazer o que elas têm que fazer. A vida é muito séria de uma estudante de enfermagem que teve que virar enfermeira e médico no meio dos bombardeios do Obama. E o quanto você tem que se alimentar de bons sentimentos, de amor, de compaixão, porque se você se alimentar de ódio, de desejo de vingança, você se torna uma pessoa horrível e você nunca... A vingança nunca é suficiente, a vingança nunca é plena. E a Neck, ela mostra como ela cria a habilidade de sair do próprio corpo, de observar a, a fragilidade, a fraqueza dos seus abusadores enquanto pessoas. Então, quando ela, entre aspas, desincorpora e vê a situação de fora do que ela está vivendo, ela consegue entender por que aquelas pessoas fizeram aquilo e por que ela tem acesso à seleção de pessoas ricas, milionárias, poderosas, mas que tiveram uma infância merda e que foram abusadas a vida inteira. E o que aquelas pessoas estão fazendo ali? Elas estão descontando o sofrimento que elas tiveram ao longo de toda a vida
porque elas foram frágeis a vida inteira e elas foram abusadas a vida inteira e elas tiveram pesar a vida inteira. Eu não tô falando que não tenha psicopata, pedófilo, filho da puta. Mas para uma pessoa da elite da sociedade europeia criar uma organização criminosa para fazer com ela e com outras crianças o que eles faziam, tem que ser gente muito fodida psicologicamente. E aí ela fala que, assim, eu vou falar coisas muito pesadas. Pule uns 2 minutos aí se você não quiser se chocar, tá? Se você não for um adulto e se esse tipo de conversa te fragiliza. E ela disse que ela conseguia sentir no momento do orgasmo que aquilo que o cara estava fazendo não era sexo. Era uma tentativa de se libertar do peso da vida dele. E aí ela fala que ela sentia, ela percebia, porque além de todo o ódio, ela começa a sentir compaixão. E no momento do orgasmo ela sente uma elevação e um alívio e um respiro do tipo, eu não sou eu, e eu tiro de mim todo o peso de todo o abuso que eu sofri, e era isso que eu estava querendo fazer. E essa sensação de liberdade, ela dura 5 segundos, porque aí o cara volta pro corpo depois do orgasmo, e aí ele tem que ser ele de novo, e ele tem que carregar todo o peso da existência de novo sobre os ombros dele. Eu Coisa muito íntima sobre a minha vida. Na primeira vez em que eu assisti essa entrevista, eu comecei a chorar porque eu falei, cara, isso descreve 100% dos orgasmos que eu já tive na minha vida inteira. Então, sexualidade, abuso na infância, o histórico de vida, tá tudo muito ligado. E aí você acha que você amadurece, você entende intelectualmente tudo, o mundo inteiro, a sua existência, a sociedade. Mas lá dentro ainda tem uma criança que precisa ser cuidada, uma criança que precisa colocar as coisas no lugar para ela conseguir retomar a vida dela. Então, de todas as pessoas que sofreram abuso na vida, eu não conheço uma pessoa que tenha feito um trabalho de recuperação e de superação. Não existe uma pessoa abusada que tenha relatado a vida e que eu tenha escutado que me impressione e que me cause mais admiração do que essa mulher. Tá muito longe do que eu vou conseguir chegar um dia na vida, mas me serve muito de modelo. Por que a gente está falando aqui de redenção? Porque assim, a nossa sociedade, ela tem determinadas camadas da nossa sociedade, elas sofreram abuso. A gente tem a dor dos negros, a gente tem a dor da mulher, a gente tem a dor dos homossexuais, e a gente nunca fez um trabalho de redenção. Então, os negros, a mulher, o gay, eles nunca passaram por momentos como esse aqui. Eles nunca passaram, nunca chegaram perto da NEC, porque nunca foram auxiliados a isso. Vem um partido, cooptou a defesa, se impostor, se colocou como defensor dessa classe, e ela trabalha ativamente para fermentar ressentimento, para fermentar ódio. Tanto que a gente está há 20 anos nessa putaria. E os negros ainda não se sentem atendidos nas suas pautas, a mulher ainda. Tudo isso foi manipulado. E é engraçado porque a direita que se diz inteligente, porque a esquerda é burra, né, fica chorando. A direita que se diz inteligente, ao invés de conversar de maneira madura, né, ao invés de fazer o que esse cara aqui é forçado a fazer, ao invés de dizer, olha, foi uma merda mesmo. Nosso passado foi uma bosta. Temos dívida histórica e temos que reconstruir o mundo. E a gente tem que estudar racismo estrutural, misoginia estrutural. A gente tem que estudar tudo isso e aprender a conviver. E vocês precisam nos ajudar a superar esse passado para que ele seja história. Então vamos começar daqui, porque o mundo começa agora, a história começa hoje. A história que a gente pode mudar começa hoje, a gente vai fazer isso junto. Mas isso é de interesse da esquerda e da direita? Isso é de interesse dos republicanos e dos democratas? Não. Quanto mais o cara de direita se sentir acusado falsamente, injustiçado, melhor. Quanto mais o cara de esquerda se sentir não atendido nas suas pautas, melhor. Quanto mais a gente brigar, melhor, porque a gente vai precisar de um representante, de um salvador, de alguém que nos defenda e que afaste o problema da gente. Por quê? Porque com o burro, lacrador, não dá para conversar, porque com o imbecil do fascista não dá para conversar. E aí a gente segue nisso. E esse capítulo aqui, esse capítulo aqui, ele é aquele músico lá que eu não conheço tocando no metrô. Esse capítulo é o cara com o violino tocando no metrô de graça,
é uma coisa que tem um preço enorme e que se você se juntar com a sua tia fascista, com seu cunhado comunista e ler isso daqui, talvez você imediatamente esteja acima da média do país e esteja entre os 5% que consegue dialogar. Esse capítulo é muito importante porque quem é aí aí é uma menina que viu o pai dela ser assassinado. Ele foi assassinado por ser um adepto da física ortodoxa. E durante a Revolução Cultural, ele queria estudar determinadas abordagens e tratando como superior um determinado conhecimento. E ele foi assassinado na frente dela. E uma menina que então resolve entregar toda a humanidade, porque assim, cara, você junta um monte de gente, o cara que perdeu o filho, o jornalista que perdeu o filho no conflito Israel-Palestina. Você pega um monte de gente com história muito trágica e você pega essa menina que viu o pai ser assassinado simplesmente porque ele queria estudar um bagulho. E aí vem um ET e se propõe a vir pra cá, o que que você fala? Vem aí, eu vou abrir a porta pra vocês porque isso aqui não tem salvação mais não. Se vocês conseguem nos achar, se vocês conseguem nos localizar, se vocês conseguem vir até aqui, é porque vocês são muito superiores e talvez vocês consigam salvar essa porra toda. E é muito interessante que aí ela tem que lidar com as consequências dessa atitude que ela tomou por impulso, que foi quando a Sigourney Weaver ela tem a oportunidade de prender esse cara. É o começo da abordagem. Então, quando a Sigourney Weaver consegue prender esse cara, ela quer todo tipo de tortura, ela quer todo tipo de mal, e demora muito tempo para ela perceber que não importa que cenário ela pense em concretizar, nenhum deles vai satisfazê-la. E então aí ela se arrepende, ela tem 2 décadas aí para mais do que isso, né? Para entender o que ela fez e para entender o que a humanidade se tornou. E em determinado momento ela recebe uma carta esse livro, esses 3 livros, pelo menos o primeiro, ele é a mais pura nata da propaganda chinesa, inserida numa obra de arte da ficção. Eu estou chamando de obra de arte um livro que eu li 80% do primeiro volume e ainda falta mais 2 para ler, então talvez esteja me precipitando. Qual é a propaganda comunista que propaganda chinesa, né? Em vários momentos do livro, o escritor ele coloca como coisas. Então ela sabia que naquela época ela poderia ser presa e executada sem provas. Ela sabia que naquela época, não sei quem sabia que naquela época, pelo simples fato de ser marido da mulher que estava fazendo coisa errada, ele poderia ser preso sem julgamento. Tem muita propaganda chinesa no sentido de naquela época era assim, hoje não é mais. Porque se o personagem chinês, ele tá validando pela experiência dele, né? Você não vê aquele Holiday falando lá, todo negro que não existe racismo, você não acredita nele também? É o negro que tá falando, então não existe. Eles usam exatamente esse recurso, o recurso que a MBL usou. Eu tenho um negro aqui que está dizendo que não tem racismo, então não existe. Esse cara aqui é do partido, ele representa, né? Nós somos representados por ele. Não que o PL não tenha feito isso de tonelada, tendo aprendido com o MBL. Talvez esteja sendo injusto, me batam. O chinês, ele fala que, né, o autor, através dos personagens, ele fala, naquela época, o governo puniria sem provas, sem julgamento, prenderia sem julgamento. Naquela época as pessoas não podiam falar, naquela época as pessoas, como se fosse um passado que já não existe mais. Você está vendo que a China está fazendo uma lavagem no passado dela, do mesmo jeito que o Japão fez e todo mundo caiu. Porque todo mundo acha que o Japão é o samurai de 1650 e não o soldado de 1937. Não perguntem para os japoneses o que eles estavam fazendo em 1937.
Quem está mais perto da sociedade japonesa de hoje? O japonês soldado de 1937 ou o Tokugawa Ieyasu de 1600 e pouco? Então, não culpe a China por estar tentando fazer um negócio que Estados Unidos e Japão já fizeram. Né? Então, falar que a China não pode fazer essa sacanagem que ela está fazendo, então os Estados Unidos e Japão têm que vir pedir desculpa e falar assim: a gente não é nada do que a gente falou para vocês que a gente era. Inclusive, vocês acreditam em um monte de coisa que nem existia na época que vocês acham aí que existiu. A favor da China, ela tem o fato de que o que acontecia em 1967 não acontece mais hoje. Então, quando o personagem diz naquela época era assim, de verdade as coisas não acontecem mais do jeito. Tem muita coisa escondida, é claro que tem, em todo lugar tem, mas as pessoas elas estão muito mais livres para se expressar e há uma flexibilidade muito maior no sentido das liberdades civis e individuais que as pessoas podem ter. Mas ela, diferente dos Estados Unidos, ela não nega o passado, né? Os Estados Unidos, o que ele fala? Dia de ações de graça é para agradecer a Deus. Todo mundo aqui é religioso, nós somos um povo adorador de Deus. Né? O Thanksgiving é para Deus, isso daqui. Ou seja, mente-se descaradamente e ressignifica esses símbolos muito importantes. Por quê? Porque eles não teriam justificativa histórica. E a China não, ela fala, aconteceu todas essas merdas porque a gente precisava chegar aqui onde a gente chegou. Então, a favor dela, a história é contada pelos vencedores. Se a China estivesse na merda, toda pobre, toda fodida hoje, ela poderia escrever esse livro? Não. Mas como ela tá rica, pioneira num monte de segmentos aí, ela fala: olha, hoje a gente só tá aqui porque no passado a gente teve que passar por isso e foi uma merda. Né? Foi um tempo difícil, foi um tempo muito complicado e que a gente tem que entender que existiu. Então, o que acontece nesse capítulo maravilhoso aqui, que é uma obra de arte, a Ye, ela recebe uma carta do governo dizendo: escuta, o teu pai ele foi inocentado de todas as acusações. Ou seja, o governo chinês ele admite que o seu pai morreu injustamente numa época de confusão social. Ele não é visto mais como criminoso, ele não é mais visto como inimigo do Estado, e nem você, porque ela foi colocada como inimigo do Estado por associação ao pai dela, sendo que ela era criança na época. E aí ela recebe até uma indenização, né, do, do, do tempo de trabalho do pai dela, e o livro ele não entra muito nesse detalhe. E ela lida com isso com apatia. Ela não chora de emoção, ela não fala: nossa, agora eu não sou inimigo do Estado. Nossa. Ela meio que caga por isso. E em vários momentos eu me identifico com essa personagem, porque se você é tratado com desprezo a vida inteira, e de repente chega a pessoa e fala assim: nossa, eu te considero pacas, você fala: valeu. Né? Então, a família Tiba tendo me fechado as portas quando eu procurei, de uma maneira bastante cruel. Hoje, numa reunião de família em que fala: olha, é muito importante a gente conhecer e a gente saber de você, da sua irmã, eu falo: bacana, se der eu apareço. Porque eu uso o argumento da própria família, né, contra ela mesmo. O que faz uma família é convivência. Esses laços eles são construídos ao longo do tempo. Então é com a Lana que eu construo laços de família que tendem a ser permanentes. Não é com pessoas que eu vou conhecer aos 60 anos. Né? E falar sobre um passado que a gente nunca teve em comum. Aí ela fala: tá bom, ok. E já que ela não é inimiga do Estado, ela pode entrar em contato com determinadas pessoas. E trabalhando ela para o governo, ela tem até uma certa influência, digamos, nos convites que ela faz. E o que ela faz? Ela convida as 4 pessoas que estiveram presentes na execução do pai dela. Então, tem a mão de uma pessoa aqui, tem a mão da pessoa aqui, tem a outra que deu tiro, tem as pessoas que fizeram isso com o pai dela. E ela fala: eu quero ver vocês. Não vou para me vingar, não. Eu não vou para bater em ninguém, eu não vou prejudicar a vida de ninguém. Eu quero simplesmente conversar.
E essa conversa é muito pesada, porque ela não vai para falar, ela não vai dar para dar palestra, ela não vai dar sermão. Ela vai para fazer exatamente o que eu faria. Eu quero te escutar, eu quero saber quem você é. Eu quero saber o que você pensava na época. Quando você puxou o gatilho, você realmente via um inimigo do Estado? Você se orgulha do que você fez? Você se arrepende do que você fez? E esse capítulo é uma obra de arte porque ele fala, ninguém se arrepende. E aí cada uma começa a contar a sua vida, como foi. Então tem uma sem braço, que teve o braço esmagado, triturado, arrancado pela cinta de um tanque de guerra. E aí você fala, nossa, ninguém sofreu mais do que essa mulher. E aí você vai vendo a história das outras e você vai vendo que essas histórias são tão tristes e tão difíceis quanto. E, e esse é um diálogo de redenção. Eu fiz, naquela época passamos por isso, depois daquela época vivemos. E quando você escuta da pessoa que te causou mal, a versão dela, e você consegue se colocar no lugar dela, você muitas vezes percebe que o que você passou não foi simplesmente resultado de pura maldade. Às vezes, sim, e aí a pessoa é psicopata. E aí você entende a psicopatia da pessoa e fala, não tem jeito. Mas às vezes você vê que as pessoas estavam em condições extremas e seguindo ordens, e aí você escuta tudo isso e aí você vê, assim, a mulher que deu tiro no pai dela, ela morre afogada porque, por ordem do superior militar, no momento em que ovelhas caem na água, os soldados de graduação mais baixa, eles são forçados a entrar na água para buscar as ovelhas. E a mulher se afoga. E, então é isso que ela sabe sobre a mulher que dá o tiro no pai dela. E, e aí você vai ver que a vida de todo mundo foi uma desgraça. E essa história termina com uma das mulheres falando: o que você quer que a gente faça? Você quer que a gente peça desculpa? Você quer que a gente mude a história? Você quer que... O que você veio buscar aqui? É, e aí uma delas cita um filme chamado Bordo, em que uma criança pergunta para o adulto sobre os túmulos que estão lá. E aí ele pergunta, eram inimigos? Eram heróis? O que eles eram então? E o pai responde, o adulto responde, eram eles aqui são história. Eles aqui são história do momento duro, e essa história, de alguma maneira, ela tem que ficar para trás. Então, a vida da Sigourney River, ela começa quando ela vai embora dessa casa. Então, a vida da Nick, ela começa quando ela se abre para um caminho de redenção e de perdão e de quebra de ciclos de ódio. E a vida de Israel e da Palestina não começaram ainda. Eles estão coléricos e enganando suas crianças e fazendo com que suas crianças cometam atrocidades, e vão continuar assim porque não foi do interesse do mundo, porque Estados Unidos e Rússia não ganhariam absolutamente nada se os dois quebrassem o ciclo de ódio e fizessem as pazes. E é por isso que vira e mexe um contrata mercenário para tacar a bomba de um lado e falar que foi o outro. Para quê? Para que eles continuem brigando, para que aquilo continue uma merda, para que aquele local possa continuar sendo roubado. E hoje a gente está vendo genocídio, bombardeio. Então a Palestina de hoje está garantida com a Ucrânia, e a Palestina de amanhã tá garantida com a Palestina de hoje. É muito triste porque quando a, quando a Yi ela chega no fim da história e fala: eu não posso ter raiva, eu não posso perseguir, eu não posso me vingar de nenhuma dessas quatro, porque elas eram tão soldadas quanto eu. Não que ela seja soldado agora, mas ela se vê como soldada, como sargento de uma causa. Ela se vê como sargento da causa dela. Então ela diz: eu não posso culpar essas mulheres porque elas foram soldados, seguindo seus sargentos.
Quem que eu posso culpar? O sargento? Não, ele estava seguindo o comandante. Eu culpo o comandante, então, né? Ele estava seguindo o general. Eu não manjo. Pergunto pro Farinazzo qual que é a hierarquia. Escuta ele 3 minutos pedindo pix, aí ele responde. Zoeira, Farinazzo. Te amo, te respeito muito. É, Então ela tem que culpar o Partido Comunista Chinês, o governo da China. Só que ela recebeu uma carta da China que a fez procurar essas 4 pessoas, pedindo desculpa e pagando uma indenização para amenizar o sofrimento, e aquele dinheiro foi visto como o merecido pelo seu pai, o justo que seu pai deveria receber pelo tempo em que ele estava sendo preso e julgado sumariamente. Isso é a única perspectiva que existe? Não, é uma das perspectivas que existem. E a maneira que a China está escolhendo seguir para fazer as pazes com o seu passado, para que os chineses de hoje falem: a gente passou por muita merda, mas cá estamos e vamos ver o que a gente faz a partir de agora. A China está direcionando as pessoas a pensarem dessa forma. E como que nós estamos direcionando a nossa população a pensar? Do mesmo jeito que semana passada vocês estavam escutando, não compensa comprar ovo de Páscoa, porque com esse dinheiro dá para você comprar não sei quantas barras de porcento de chocolate. Do mesmo jeito que vocês escutaram isso, o que vocês vão escutar no ano que vem, que é ano de eleição? Ano que vem? Isso é? Quando que vai ter eleição? Não sei. Não me importa, na verdade. Pois é. Vocês vão escutar que a mulher recebe menos que o homem, que o negro, não sei o quê. E aí o que o negro sofre de verdade, que deveria ser tratado, não está sendo endereçado pelos dois lados como deveria ser. E aí a gente vai continuar com uma classe imensa da nossa sociedade. E eu vou falar real aqui. O problema não é nem a diferença de tratamento das pessoas, porque elas podem ser endurecidas. Eu, Fausto, com 20 anos, entro na fábrica e falo: não entendo o idioma desses caras aqui. Então, eu tenho que trabalhar muito melhor do que todo mundo. Para quê? Para ajudar alguém na máquina deles, para perguntar o que está escrito no lugar que eu preciso entender o que está escrito. Eu sou de fora, eu estou em desvantagem, então eu vou compensar isso com esforço e eu vou conquistar o respeito. E vocês podem tratar qualquer estrangeiro aqui como vítima, mas eu não. Não sou vítima, eu vou superá-los. Esse discurso, para mim, serve. Para minha irmã serviria? Não. Né? Minha irmã não tem condições de produzir mais do que todo mundo só para calar a boca de todo mundo. Então, esse posicionamento é meu. E seria muito legal que as pessoas tivessem isso ensinado por seus partidos, por seus defensores, por seus representantes. A gente vai tomar uma porrada na rua, essa porrada ela pode acertar o nosso rosto, mas ela não vai acertar o nosso espírito. E quando a gente tomar uma porrada, a gente vai fazer igual o motoqueiro de iFood. A gente vai lá na casa do cara, vou fazer uma parada gay na porta da casa do cara. E esse tipo de coisa, e eu acho que os gays são os que mais estão adiantados aí nessa história toda, né? É o primeiro passo de posicionamento, de fortalecimento da identidade. E aí, uma vez que você se fortalece, aí o que você faz? Aí você dialoga. E aí você vai para uma redenção. E a partir dessa redenção você consegue conviver. Se a alternativa a isso não tem jeito. É ser Israel e Palestina. E é ver o que cada um prefere. Esse, esse capítulo ele tem pouco de ficção científica, mas ele é uma obra de arte porque ele representa muito o pensamento da atualidade que está sendo repetido e propagado por inúmeros geradores de conteúdo, por inúmeros escritores, cineastas. O povo chinês ele está tendo a sua identidade formada e eles são pessoas extremamente maduras. Quer dizer, como população, eles estão sendo treinados para serem extremamente maduros. E o americano, a gente está no meio ali, né? Numa escala de 1 a 10, a China seria 10, os Estados Unidos seria 1 e a gente seria 2. A gente está muito perto deles, a gente está um pouco melhor que eles. A gente é um bando de chorão. A gente vê o cara derramando
o refrigerante dele na nossa mesa e fala assim, tinha que ser eleitor do Biden, mas é um bosta, que merda que seu presidente faz com essa porra do nosso país ainda. É por isso que a gente tá passando fome, é por isso que o ovo de Páscoa tá R$ 100, é por isso que tem que se fuder, mas paga lá R$ 6 na gasolina, é assim que tem que ser. Quem mandou votar nesse otário? E então falta muito pra gente olhar pro outro e falar, vamos junto perguntar por que a gasolina tá R$ 100, R$ 6. Vamos junto perguntar por que esse chocolate tá essa merda, porque não é porque não consegue fazer melhor, consegue. Não faz porque tá sendo protegido, fazendo ruim desse jeito. Faz um chocolate nojento desse e vende tudo na Americanas. A gente não tá tendo acesso à qualidade e a preço da maneira que poderia. Mas as democracias, elas foram cooptadas pelos ricos que estão sendo eficientes em vender um chocolate ruim, muito caro, e colocar a família para brigar e falar também, a outra lá é uma interesseira e o outro vagabundo, red pill, machista. As empresas fazem o que querem com o país e a culpa é do outro que vota no PT, a culpa é da outra que é mulher. É por isso que eu sou solteiro. Tem que amadurecer isso aí, né? Então, tá na hora de buscar a redenção com as pessoas que a gente brigou porque a gente caiu na estratégia da Cambridge Analytica da qual a gente não podia se defender e falar como que a gente faz para comer um chocolate melhor aí. Vamos aprender a fazer porque cacau tem de graça aqui onde a gente mora. Se você não é do Nordeste, aí você se lascou, mas é isso.